Oi pessoal, aqui é o professor William. Vamos aí resumir rapidamente o que foi nossa última aula. A gente tratou das escolas de gestão estratégica, ok? Essa foi a fonte que a gente usou, é um livro do professor Mintzberg. E a gente começou dizendo que analisar a gestão estratégica com base em várias perspectivas tem mais ou menos essa cara, né? Essa fábula dos cegos, onde cada um tocou o elefante um ponto e chegou a uma conclusão do que seria o elefante. A mesma coisa a estratégia. Se você pensar a estratégia como um grande elefante, os estudiosos, cada um sob a sua perspectiva, sob a sua teoria, chegando em conclusões diversas sobre o que é estratégia. A gente começou ilustrando então que existem dois tipos de escolas de estratégia, escolas prescritivas e as descritivas, que essa aqui diz como a estratégia tem que ser, essa aqui como a estratégia é. Essas aqui ilustram mais os livros para executivos, essa aqui fica muito às vezes no campo da pesquisa nas universidades. E o Mintzberg vem com uma terceira via que ele chama de configuração. Rapidamente passando por elas, né, a escola do design, que vem de Chandler. Dessa escola nasceu esse filhote, que é a matriz SWOT, todo mundo conhece, os pontos fortes, fracos, que se refere à parte interna de uma organização. Aqui então é interno, e essa aqui é externo, né? Que são as oportunidades e ameaças. Depois vem a escola do planejamento, também na década de 60. Depois a escola do posicionamento, grande referência ao Mike Porter. Esse é um exemplo que ilustra o posicionamento de um produto. E dessa escola nasce esse filhote aqui, que é a matriz BCG, onde, dado uma taxa de crescimento no mercado e a participação desse produto no mercado, eu posso alocá-lo em um dos 4 pontos aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala nesse produto aqui, a participação dele no mercado é baixa, ele está no mercado de baixo crescimento, a gente fala que ele é um produto abacaxi ou vira-lata, e assim por diante. A vaquinha leiteira, né, um produto com alta participação no mercado, com uma taxa de crescimento baixa, tá? São exemplos aí da matriz BCG. A gente falou da escola empreendedora, que tem a visão do líder da empresa, né, Walt Disney, Maurício de Souza, Silvio Santos, o comandante Rolim, todos eles representam ou representaram o que foi a empresa que eles criaram, né? Depois a escola cognitiva, que diz que o aprendizado é um processo mental. Aprendizado não, que é a formulação da estratégia é um processo mental. Depois a escola do aprendizado, que diz que a estratégia se forma com tentativas e erros, e aqui uma teoria que explica como se dá o conhecimento organizacional, né? A gente chama também de espiral do conhecimento. Então o conhecimento ele tem um formato tácito, aquele que fica na sua cabeça, o explícito, que ele é registrado, e eu cruzo essas duas dimensões. Aqui você pode botar aqui um D para, e aí no cruzamento eu vou ter aqui de tácito para tácito, eu faço isso pela socialização, e assim por diante. Esse é conhecido como modelo SESI, que é o inicial aqui das letrinhas aqui, como que cada um dos processos, do processo de transformação do conhecimento ocorre. Depois a gente falou da escola do poder, e aqui uma relação de poder, né? Você tem aí duas fabricantes de automóveis, botando os seus fornecedores para brigar entre eles, né? Com isso ele ganha poder de barganha. A estratégia vista do ponto de vista cultural, várias empresas aqui representadas com uma forte cultura voltada para a inovação. Ambiental, que diz que a estratégia se baseia basicamente na questão ambiental. Você tem aí outras dimensões que são consideradas, mas para essa escola ambiental o ambiente é o mais importante. E aqui a proposta de configuração, que é uma tentativa de alinhar as duas, né, prescritiva e descritiva, como se, por exemplo, a estratégia se moldasse ao longo do tempo. E aqui um exemplo, né, com a curva do ciclo de vida de um produto, eu teria aqui estratégias diferentes para cada momento de vida do produto. Eu estou configurando a minha estratégia conforme a vida do produto, ok? Então a estratégia vai se moldando ao longo do tempo. E aí a gente discutiu o que seria a definição de negócios, mostramos aqui algumas empresas, o que elas fazem, né? Essa que trabalha com cognição de crianças, essa trabalha com informação, imagem,
que vem de um estilo de vida, ela conecta pessoas e ela vende energia. É uma ideia diferente de você pensar no produto, mas sim no conceito que eles vendem. E aí, em cima desse conceito, é que é formulada a estratégia. Então, por isso que as empresas e seus dirigentes têm que ter claro o que a empresa faz, porque a partir disso que ele vai formular a estratégia. E a gente começou com algumas provocações, né, dizendo que algumas empresas fazem hoje e devem continuar fazendo no futuro, né? Essa é uma pergunta que algumas empresas estão fazendo de sucesso, como Google, Apple, né? O que fazemos hoje que não devemos mais fazer no futuro? Uma empresa como Olivetti, que fazia máquinas de escrever, devia ter feito essa pergunta. A Sears era um grande varejista, esteve no Brasil, parece que agora vai voltar, mas também quase fechou lá nos Estados Unidos. A Kodak, que criou a máquina digital e hoje está falindo. E esquecemos de colocar aqui a Nokia, que também devia ter feito essa pergunta, está tentando renascer das cinzas. A gente colocamos outra questão, o que não fazemos hoje que devemos começar a fazer para criarmos nosso futuro, e a Ru está se perguntando isso, e redirecionar a estratégia para a compra de startups. A BlackBerry, essa aqui eu acho que não vai conseguir se reinventar para construir um novo futuro, né? E o que nossos concorrentes estão fazendo que eles garantirão sucesso no futuro. Com certeza a Toyota está olhando a Hyundai e vendo o que eles estão fazendo. A Sony é a mesma coisa com seus amiguinhos coreanos. E aí partimos para a discussão do que era visão e missão. A gente disse que a visão era essa coisa de futuro, né? Como a organização quer ser vista no amanhã. Então é uma coisa um pouco, vamos dizer assim, não tão palpável, né? E aí demos aqui alguns exemplos de visões, né? O pessoal foi acertando o que cada uma dessas empresas escreveu em relação à sua visão. E aí discutimos a missão, que aí sim é uma coisa mais concreta, é o que a empresa faz hoje, tá? É o propósito da organização, a razão dela existir. E mesma coisa, colocamos aqui algumas missões e também o pessoal foi acertando durante a aula a missão de algumas empresas. Ok? Aí discutimos um exercício com a Mormai, mostramos a missão e a visão. Não é algo fácil de construir, você tem que conhecer muito bem a cultura da empresa. Foi mais para exercitar, mostrando que por vezes é difícil expressar em algumas frases o que a empresa é, o que a empresa faz. E por isso que aquelas empresas lá que a gente mostrou e o pessoal foi acertando foram felizes, porque o pessoal acabou de fato encontrando o que seria a empresa. Então elas sabem comunicar muito bem a sua missão e visão. As pessoas entenderam esse conceito, o que as empresas quiseram transmitir. E aí partimos para a análise do ambiente externo. A gente mostrou que a gente vai trabalhar com esse ciclo, né? O ambiente externo, a gente tem o ambiente geral, que é esse aqui de fora, depois o ambiente de setor, aqui de dentro, depois a gente vai falar do ambiente do concorrente, né? A gente começou falando do ambiente demográfico e aí ilustramos o que é considerado nesse ambiente demográfico. E mostramos aí algumas estatísticas que as empresas são apenas exemplos. Isso não quer dizer que a gente está fazendo uma análise ambiental, mas o que as empresas buscam quando fazem essa análise. Então, indicativos como esse, né, da mulher no mercado de trabalho, a mulher consumindo, quanto ela representa, né, nesse mercado, quanto elas estão ganhando. Então, esse é um dado relevante. Aqui, por exemplo, em São Paulo, onde as pessoas moram, né, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, concentradas na periferia. E também mostramos como que as pesquisas no campo da medicina têm feito com que as pessoas vivam mais. Então, por exemplo, as pessoas com mais de 50 anos estão crescendo, né? Então, aqui é uma estatística que elas vão praticamente dobrar em alguns anos, em termos de 40 anos, né? Então, onde que estão as pessoas com mais de 50, onde elas vão ficar no futuro? No Brasil, dobrando aí o crescimento, né? Pega aqui o Brasil dobrando esse crescimento. Centenários também numa longa perspectiva, onde que as pessoas mais de 100 anos vão viver bem mais, vão viver bem mais. As pessoas com 100 anos vão estar no maior número, né? Daqui, lógico, é uma projeção muito grande, não dá para nós afirmarmos isso, né? Mas
o número vai aumentar de maneira significativa, né? Por exemplo, 2 milhões de pessoas com mais de 100 anos é um número muito relevante. É um desafio também para a área de operações, a área de marketing, para suprir necessidades dessa população. Aí você vê também outras estatísticas mostrando a questão da maturidade, o que aqui já são dados de ou projeções para 2017, quer dizer, não é algo tão longe assim, o que os brasileiros acima de 50 anos estão comprando, onde eles gastam dinheiro, né? Então você vê que carro é uma coisa interessante, vestuário, então alimento e bebida, algo que tem que deixar o radar ligado. Mostrando também a questão da educação, uma realidade tem crescido no país, e aqui uma estatística de 2009, né, o que seriam as classes sociais, foi uma publicação da Exame, classe E, classe D, C, classe B, classe A, e por fim a gente relatou aí uma pesquisa recente, publicada na semana passada, sobre a nova classe média, formada por 108 milhões de pessoas com essa faixa de renda e gastando aí 1,17 trilhão de reais com produtos e serviços. É um gasto bem significativo. E as 4 categorias foram divididas para ilustrar essa nova classe média, né? Classe C. E onde está localizado? A maioria está no Sudeste, né? Com participação bem grande aí no Nordeste também. E aqui o que eles desejam comprar, né? Viagens, notebooks, tablets, etc. E mostramos um case da Danone no Nordeste, que é uma região que a gente mostrou lá com uma classe C bem significativa. Então é um case que a gente ilustrou, que eles conseguiram reverter uma situação de mercado lá, onde estavam atrás da concorrência, e com algumas ações eles conseguiram reverter esse quadro, desenvolvendo produtos e serviços voltados exatamente para esse público. Tá? E empresas aéreas, vocês viram lá que viagens aéreas é um grande atrativo para esse público, as empresas também estão se mexendo nessa direção. E aí paramos por aí, ok? Obrigado, até logo.